Se eu pudesse resumir aí numa frase, seria foco no consumo. A vaca precisa voltar a comer o mais rápido possível. A partir do momento que eu consigo fornecer condições para que ela retome a ingestão de matéria seca o mais rápido possível, eu brinco que ela tem que bater o arranque o mais rápido possível, né? A gente começa a favorecer esse ambiente pós-parto para que ela entre em pico de lactação o mais rápido possível, para que ela venha emprenhar, que é o que a gente mais precisa, né? Fala, ouvintes do Mais Um Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Bruno Emanuel Barreta, estudante de Medicina Veterinária aqui em Lages, Santa Catarina. No episódio de hoje eu tive o prazer de conversar sobre período de transição com um veterinário, uma pessoa que entende bastante sobre o assunto, Matheus Gomes Lopes. E espero que vocês aproveitem muito o episódio, não deixem de curtir, deixar seus comentários, compartilhar, sugerir temas para os próximos episódios e também enviar os feedbacks de vocês. Espero que aproveitem muito o episódio. Um abraço. No episódio de hoje, eu vou conversar com o veterinário Matheus Gomes Lopes, que a gente vai falar de um tema aqui bastante interessante no mundo das vacas leiteiras. Matheus, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom poder conversar um pouquinho sobre vaca, né? Assuntos que estão na atualidade, alguns já debatidos há muitos anos, mas sempre em atualização, e outros em constante pesquisas, né? A gente tem bastante novidade aí para comentar também do que vem sendo estudado aí nos últimos anos. Alguns avanços aí de técnicas laboratoriais, principalmente, nos ajudaram a entender um pouquinho mais da vaca aí nesses últimos anos. E isso é um caminho sem volta, né? Acho que cada vez mais a gente vai começar a entender um pouco, um tanto mais desse mundo da vaca em transição. E as novidades vão chegando e a gente vai tentando se atualizar para poder compartilhar com o pessoal nas nossas rotinas de campo, né? E hoje essa facilidade do mundo digital também para a gente trocar ideia. Muito bom. Exatamente, Matheus. Como você comentou, vamos dizer, falar do período de transição não é algo nada inovador, mas melhores compreensões foram surgindo, novas estratégias aí para esse período. E antes de nós iniciar, Matheus, eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória, como que tu chegou aonde você chegou hoje, quais foram aí pontos importantes da tua formação acadêmica aí, principalmente. Beleza, Bruno. Eu sou formado em medicina veterinária lá na Universidade Federal de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, né, um dos pontos mais ao sul do Brasil, desde a graduação, mais especificamente ali na metade para o final da graduação, quando eu comecei a trabalhar mais com vacas em si e muito em função de uma parceria com o professor Márcio Nunes Correia, que foi meu orientador desde o estágio final de graduação, depois vinha fazer meu mestrado e o doutorado por lá também. Então foi, eu digo, um grande mentor assim desde do final da graduação que me guiou nesse caminho, principalmente no mundo das vacas. E desde então, logo que me formei, permaneci, né, nessa área acadêmica, fazendo mestrado. Na verdade, na época foi uma parceria entre o professor Márcio e o professor Jefferson Fischer, do Laboratório de Virologia e Imunologia da Federal de Pelotas, que a ideia era tentar entender um pouquinho mais dessa relação aí do sistema imune com o metabolismo, né? O professor Márcio sempre trabalhou muito com essa parte de doenças metabólicas e tentar entender, na época, essa parte da imunologia, que hoje já está muito avançada. Na época a gente ainda estava começando a ver os estudos americanos e tentando trazer isso um pouquinho mais para a nossa realidade, porque trabalhar com imunologia, em primeiro lugar, é um desafio, porque muitas vezes você não consegue fazer avaliações in vivo, né? Você se limita muito em avaliações in vitro ou ex vivo, que a gente chama, e não é tão barato, né? Então, em nível de pesquisa aqui, principalmente no Brasil, a gente tem alguns desafios em relação a financiamento de estudos. Então, a gente ainda estava engatinhando nessa época. Mas depois as coisas começaram a melhorar de certa forma, muito através de parcerias com empresas privadas, os recursos começaram a entrar e a gente conseguiu desenvolver bons projetos de pesquisa aqui no Brasil também. E aí foi uma consequência entrar no doutorado, justamente para dar continuidade em algumas linhas de pesquisa que na época eu trabalhei no mestrado. Então, no doutorado aí eu tive a oportunidade de entrar mais a fundo nesse mundo do metabolismo, da imunologia,
Atuei um ano como pesquisador visitante da Universidade de Illinois, laboratório de nutrifisiogênica do professor Juan Lor, no Departamento de Ciências Animais da Universidade de Illinois, e lá foi assim um grande aprendizado, principalmente nesse sentido de ver como a pesquisa funciona no mundo americano, né? A velocidade que as coisas acontecem lá, a velocidade que a gente tem de trabalho, de publicação principalmente, como os recursos entram, né? Então, é uma facilidade muito grande. Não que aqui no Brasil nós não tenhamos condições de desempenhar bons estudos, mas principalmente a velocidade e a capacidade de injeção de recursos lá é muito maior, né? E acaba que no final aí de 2020 eu retorno ao Brasil, e aí já aquele cenário de pandemia instaurado, foi o momento já de entrar no mercado de trabalho. Estou aí há 2 anos e meio praticamente na área comercial, né? Atualmente eu atuo como consultor da Elanco Saúde Animal, aqui na região do ABCW, no Paraná, dando um suporte aí nas principais cooperativas aqui da região, principalmente Castro, Carambeí, Arapoti, são municípios aí que aglomeram em grande quantidade de fazendas com alto número de vacas em lactação, então uma região bastante motivadora aí para quem gosta da pecuária leiteira, né? Legal, legal demais, Matheus, essa tua trajetória. E até nós estávamos falando aqui nos bastidores que 5 anos atrás, mais ou menos, em 2018, eu participei de uma palestra que o Matheus estava proferindo lá em Porto Alegre, no Simpósio Nacional da Vaca Leiteira, e foi o que talvez lá atrás me fez manter contato contigo e nós trocar aí várias figurinhas e hoje estar aqui conversando e batendo um papo sobre o desafio do período de transição, Matheus. Eu acho que lá atrás, lá em 2018, esse foi mais ou menos o tema daquele simpósio, ou seja, muita gente falando sobre novas descobertas, e é uma coisa que não para, como você comentou. E eu também gosto de fazer uma analogia que hoje na vida a gente tem muitos desafios. Cada um tem um desafio, às vezes, social, financeiro, com o cônjuge, alguma coisa assim. E se a vaca pudesse nos dizer qual que é o maior desafio dela hoje, da vaca leiteira moderna, ela diria, é o período de transição. Matheus, como é que você poderia me explicar o porquê que esse período é tão desafiante para a vaca leiteira moderna nos períodos atuais, nas fazendas que você atende também? Legal essa analogia, Bruno. Sem dúvidas, né? Isso, se a gente for pegar os conceitos iniciais do período de transição, lá da década de 90, muitos estudos, até conduzidos alguns na Universidade de Illinois, o professor James Drakely foi um dos precursores. Eu me lembro até hoje de referenciar os 21 dias pré-parto e os 21 dias pós-parto com a citação do Drakely em 1999, né? Então, muitos estudos datados lá da década de 90, alguns, o professor Goff também, relacionados a metabolismo de cálcio. Na época nós tínhamos, inclusive, aí algumas limitações em termos de técnicas laboratoriais, enfim, avaliações bioquímicas que nos permitiam traçar um cenário, e naquele momento se determinou 21 dias pré-parto e 21 dias pós-parto. De fato, até hoje a gente usa esse conceito, ele é um conceito muito aplicado quando a gente pega principalmente os principais marcadores bioquímicos que a gente avalia nesses momentos, tanto relacionado ao metabolismo energético quanto a metabolismo mineral e proteico, mas a gente tem trabalhado principalmente hoje num conceito até mais amplo, que é você tentar entender o filme, não somente a fotografia, desde a secagem, né? Você pega lá desde os 60 dias pré-parto, algumas fazendas trabalhando com um período seco um pouco mais curto, mas desde esse momento de entrada no período seco até essa vaca embalar no pós-parto recente, hoje a gente trabalha isso como um conceito de 90 dias vitais dentro da Elanco. Isso é uma marca registrada, na verdade, isso vem de uma comunicação global da Elanco há alguns anos. Recentemente nós reformulamos, depois da aquisição da Bayer Saúde Animal, houve uma reformulação em algumas comunicações relacionadas aos 90 dias vitais, mas basicamente o conceito não muda, né? É o desafio que essa vaca passa desde o momento em que ela tem que passar por uma involução da glândula mamária para preparação para uma nova lactação. E aí você tem os desafios de uma gestação tardia, onde o crescimento desse feto in útero, que a gente chama, ele é bastante acentuado, ou seja, esgota muitas reservas da vaca já desde do pós-parto, do pré-parto iminente. E aí você tem o pós-parto como o principal desafio em função da seleção genética que os animais têm para produzir leite. Então, se você pegar esse filme como um todo, né, essa transição que a gente fala,
em um curto espaço de tempo, essa vaca tem que passar por adaptações fisiológicas e metabólicas muito intensas. Então, esse é o grande desafio que a gente comenta já desde a década de 90 e cada vez tem sido mais estudado e aprofundado, principalmente por isso. É uma mudança em um curto espaço de tempo muito drástica. Então, você parar para pensar que de um dia para o outro essa vaca deixa de ser gestante e passa a ser lactante para produzir um volume bastante acentuado de leite, a adaptação, a reorganização, digamos assim, fisiológica e metabólica, ela tem que ser bastante rápida. Vacas que conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente são aquelas que acabam passando por esse período mais leve, digamos assim, e vão embora, embalam facilmente. Agora, uma porcentagem até significativa desses animais não consegue fazer isso de maneira tão eficiente, seja em termos de metabolismo energético, metabolismo proteico e também o metabolismo do cálcio, né, metabolismo mineral, que a gente vai poder falar um pouquinho mais a fundo aí, mas basicamente esses seriam os três principais pontos, né, esses três metabolismos em sincronia, e quanto mais a gente conseguir trabalhar estratégias que facilitem esse processo, eu acho que a gente dá mais condições para a vaca passar por esse período pós-parto mais fácil, né? Gostei muito dessa analogia de a gente não olhar uma fotografia e sim o filme inteiro. Antigamente você falava de um contrato de 100 dias, mas esse termo aí, cunhado pelo Elanco dos 90 dias vitais, também acho que explica muita coisa do que a gente vai falar aqui, do porquê olhar para um período um pouco maior e não só para aquela transição de gestante para vaca lactante. Matheus, agora para nós focar bastante no indivíduo central aqui na vaca, o que acontece no metabolismo dela? Quais são as coisas que mais mudam desde saúde, ingestão de matéria seca, o metabolismo do cálcio? O que acontece na vaca exatamente nesse período aí? Beleza, Bruno. Assim, se a gente pegar lá da bioquímica, principalmente, né, nós tentamos trabalhar isso em caixinhas separadas, né? A gente trabalha lá o metabolismo dos lipídios, dos carboidratos, metabolismo dos minerais, metabolismo proteico, dos aminoácidos, mas, de fato, isso quando, de um dia para a noite, essa vaca pariu e ela precisa mobilizar muita energia e mineral para a glândula mamária, isso tudo acaba tendo que acontecer em sincronia e concomitantemente, né? Então, aí dentro desse desafio que eu comentei, nós temos talvez aí a principal oportunidade de trabalhar já desde do período seco é fornecer condições para a vaca sincronizar isso da forma mais rápida possível. Então, quando a gente tem aí principalmente uma adaptação metabólica para a produção de leite, você pega um dos órgãos centrais do organismo, que é o fígado, tentando trabalhar e acomodar todas essas situações de todos os lados, né? Eu costumo brincar que a vaca pós-parto é uma vaca ressacada, né? Você tem um aumento da sobrecarga hepática, né? E o fígado, se você pegar alguns dados, já trabalhos clássicos bastante antigos, a atividade, o fluxo sanguíneo hepático, ele aumenta mais de 80% do momento pré-parto para o pós-parto recente. Então, você conseguir sincronizar para que esse fígado tenha capacidade suficiente de metabolizar e acabar utilizando, principalmente toda essa quebra de gordura que ocorre no pós-parto recente, você começa a ter mais um entendimento aí de como as coisas podem funcionar para o bem ou para o mal. Existem alguns pesquisadores, até estudos lá dos anos 2010, 2013 principalmente, o professor Giuseppe Bertoni, Hermine Trevisi, lá na Universidade de Piacenza, Universidade del Sacro Cuore, em Piacenza, na Itália, determinaram o que a gente chama de índice de funcionalidade hepática, que seria um índice que trabalha principalmente dosagens de alguns marcadores bioquímicos, albumina, colesterol e bilirrubina, no pós-parto recente, 3 dias pós-parto e 28 dias pós-parto, e avalia as diferenças nesses marcadores e determina vacas com alto ou baixo índice de funcionalidade hepática. E aí você consegue já, teoricamente, predizer vacas que podem ter um problema ou não na transição, muito em função dessa adaptação hepática que eu estou comentando. Então, se a gente pegar, para responder essa pergunta de forma mais objetiva, um dos principais desafios aí, nesse momento pós-parto recente, seria essa adaptação hepática para conseguir suportar tudo que está vindo aí, tanto de metabolismo energético, metabolismo proteico e até mesmo algumas consequências do metabolismo mineral. Cálcio, sem dúvida nenhuma,
é uma das situações que a gente mais acaba falando, porque a demanda de cálcio para produzir o colostro, ela acaba aumentando aí em torno de 10 vezes praticamente a capacidade de cálcio prontamente disponível na corrente circulatória. Então, cálcio sempre vai ser um dos queridinhos aí do pós-parto, do período de transição. As estratégias hoje, principalmente com o avanço aí da nutrição de precisão, nos possibilitaram ajustar muito mais isso. Hoje, a porcentagem de hipocalcemia clínica nas fazendas é praticamente nula e mínima, mas nós sofremos ainda com alguns níveis abaixo, principalmente na hipocalcemia subclínica, que a gente chama, né? E aí abrindo porta para outras doenças, a gente pode trocar um pouquinho mais de ideia sobre isso depois. E o balanço proteico, né? Durante muitos anos nós falamos em balanço energético negativo. O balanço energético negativo sempre vai ser um dos temas mais estudados. O fato é que a vaca realmente não consegue comer tudo aquilo que ela demanda, em termos de energia, e ela precisa realmente mobilizar gordura, basicamente, né? Tentar retirar essa energia lá do tecido adiposo. Mas o fato é que o metabolismo proteico ele tem sido cada vez mais estudado, né? Se você pegar estudos aí não tão distantes, determinaram o quanto esse balanço proteico negativo é impactante. Então, hoje se trabalha muito estratégias de balancear dietas por proteína metabolizável, não mais por proteína bruta, justamente para a gente entender o quanto realmente dessa proteína está sendo absorvida lá em nível intestinal e sendo fonte principalmente de aminoácidos essenciais, aminoácidos fundamentais para a síntese da caseína, que é a principal proteína do leite e que precisa estar em abundância e rica em aminoácidos essenciais, com alguns deles inclusive limitantes, como por exemplo metionina e lisina, sendo trabalhada bastante nesses últimos anos, para incrementar mais ainda essa capacidade de síntese de caseína, né? Então, se a gente for falar aí dos principais desafios em termos metabólicos, seriam esses, né? Adaptações em níveis energéticos, proteicos e minerais. E aí a gente pode ir abrindo um pouquinho mais sobre cada um desses temas conforme a gente seguir a prosa ainda, Bruno. Acho que como um pano de fundo aí desse assunto, Matheus, dá para nós relacionar que como ali no período final da gestação da vaca, enfim, tem muitas mudanças metabólicas acontecendo, o feto está crescendo cada vez mais lá no útero da vaca, ela está mobilizando cálcio para o colostro, como você falou, e ao mesmo tempo a queda na ingestão de matéria seca às vezes chega a 30%. Então, se fosse a gente transferir isso para nós humanos, se é um humano que faz 3 refeições por dia, é como se ele deixasse de fazer uma e ainda tivesse que criar dar metabolismo ali, dar substância para o feto crescer. Então, isso tudo a gente pode correlacionar com o que você falou muito bem de aminoácidos, de proteínas, que hoje a gente sabe que não é só um balanço energético negativo que acontece no pós-parto, mas sim nutricionalmente negativo, é um balanço nutricional negativo, né? Não é só da energia que a vaca sente que a ingestão dela tá baixa e a demanda dela tá alta, então são novos olhares para esses conceitos que antigamente eram bem debatidos e bem consolidados, né? O que você pensa a partir disso? Exato, legal, Bruno. Você pega aí o contrato dos 100 dias que você comentou, acho que um dos grandes gaps aí do contrato de 100 dias é que a vaca seca, o início do período seco, ele não entrou nesse contrato, né? E hoje a gente cada vez mais defende, e tanto é que o conceito 90 dias vitais, ele inicia pelo período seco, a gente defende muito o quanto o período seco ele é importante nesse processo de preparação para uma nova lactação, né? Então, bem nisso que você comentou, o quanto mais a gente conseguir trabalhar estratégias que minimizem os impactos da transição para a lactação, e aí entra toda essa questão que você comentou do balanço nutricional negativo, isso a gente não trata dele no pós-parto, a gente já começa a trabalhar ele desde o período seco. Existem algumas situações hoje bastante definidas, já até pela pesquisa, quando se fala até em conforto para esses animais, né? A gente tem trabalhado bastante estratégias de conforto que possibilitem até esse animal transicionar de uma maneira mais leve. Aquela vaca que sai muitas vezes de dietas extremamente bem balanceadas, ainda durante a lactação, e acabam caindo num piquete ou num barracão de período seco, ela acaba muitas vezes tendo essa
transição muito drástica, e você acaba realmente limitando bastante o consumo, e, consequentemente, na hora que você quer recuperar isso lá no pós-parto, você patina, né? Você não tem essa capacidade de teoricamente, assim, resolver um problema que foi atribuído a ela lá no pré-parto, né? Então, a gente já começa a tentar transicionar isso de uma maneira mais leve possível desde o período seco. Se você pegar principalmente a questão de involução de glândula mamária, né, toda a parte de estresse oxidativo que isso leva, toda a questão principalmente formação aí, estresse oxidativo, involução a nível até mesmo celular, né, apoptose celular, você tem muito debris celular, muitos radicais livres, o estresse oxidativo ele bate bastante, ele acaba contribuindo bastante para esse processo no pré-parto ainda um pouco, digamos assim, exacerbado, né, de certa forma. Você tem que aumentar principalmente questão de vitaminas, minerais que consigam culminar aí numa transição mais leve para essa parte de estresse oxidativo. Se você pegar, por exemplo, vitamina E e selênio, o NRC 2021, na ZEN 2021, dobrou os requerimentos de vitamina E e selênio no final da gestação, né, no pré-parto recente. Então, a gente já está aí trabalhando alternativas para minimizar o estresse oxidativo lá no pré-parto. Então, não estou falando ainda de pós-parto. Então, quanto mais eu conseguir transicionar essa vaca desde o pré-parto para que o pós-parto seja embalado de uma forma mais rápida, acho que isso é interessante. Então, a gente tem aí algumas questões, principalmente relacionadas à nutrição, né? Mas muitas relacionadas a manejo. Você tem aí hoje os impactos do estresse térmico também cada vez mais iminentes. Você pega aí estudos recentes, né? A professora Jimena Laporta, lá de Wisconsin, na verdade, na época que ela estava na Flórida ainda, conduziu esses estudos clássicos transgeracionais, né? Observando o quanto o estresse térmico ele impacta lá no pré-parto, inclusive na prole, lá na programação nutricional, programação fetal, né? Vacas oriundas de novilhas, oriundas de vacas que passaram por estresse térmico, elas vão desenvolver de forma mais prejudicada, vão produzir menos leite. Então, a gente tem aí uma série de estratégias, não só nutricionais, como você comentou ali, né? Mas estratégias de manejo que podem ser feitas para tentar minimizar os impactos da transição, né? Então, a gente tem bastante o que falar nesse sentido. Show. Antes de nós entrar nas estratégias aqui, Matheus, só para nós deixar claro que as consequências de um período de transição, quando não é feito com bastante sucesso, vamos dizer assim, eh, naturalmente, talvez os produtores associem que quando não é bem feito, a principal enfermidade aí metabólica, o principal distúrbio metabólico vai ser a febre do leite no pós-parto imediato, né? A vaca, ela tá muitas vezes chamada de síndrome da vaca caída, que se a gente pensar o porquê, né? Como a gente comentou do metabolismo do cálcio, a vaca tá comendo menos e ao mesmo tempo a glândula mamária tá drenando bastante esse cálcio para a produção do colostro, para a formação do feto, acaba que falta cálcio para contração muscular. Então, o sinal clínico da vaca é aquela vaca caída no pós-parto e que os níveis séricos de cálcio dela ali não tão adequados para conseguir manter a vaca em estação. Mas você, Matheus, eu imagino que consiga aqui relacionar para nós qual que é a relação dessa febre do leite com agravar outras enfermidades aí do pós-parto imediato, do pós-parto da vaca que podem acontecer. O que a gente tem de noção dessas enfermidades que acontecem no pós-parto? Bruno, assim, a hipocalcemia, febre do leite, seria a forma clínica da hipocalcemia. Como eu falei ali antes, hoje já é um problema teoricamente solucionado, a hipocalcemia clínica dentro das fazendas, por mais que ainda exista, né, não vai deixar de existir, mas principalmente os avanços aí em formulações, trabalhar ajuste de dieta acidogênica, melhoraram muito esse cenário de hipocalcemia clínica, ainda mais em fazendas tecnificadas que a gente tem observado. Agora, tanto a hipocalcemia clínica, isso é eminente, isso é visto ali clinicamente, né, mas como a hipocalcemia subclínica, elas têm a capacidade de abrir porteiras para outros problemas, que a gente chama, né? Então, se você pegar, é um pouco até contraditório, né? Porque cálcio é um dos minerais, macrominerais mais abundantes do organismo, né? Se a gente pegar a matriz óssea, ela é riquíssima em cálcio. Então, o porquê
que esses animais acabam desenvolvendo hipocalcemia, mesmo que em níveis subclínicos, que é o ponto-chave, né? Se você pega principalmente todo o processo do parto, necessidade de cálcio para a contração uterina, para a expulsão dos envoltórios fetais, e aí principalmente a capacidade que essa vaca tem de mobilizar cálcio para a glândula mamária, preconizando a produção de colostro, ela é absurda, né? Então, o organismo ele não tem muitas vezes a velocidade para retirar esse cálcio do osso. Existem 3 mecanismos básicos de sincronização desse cálcio, né? O primeiro deles é você fazer a retirada daquele cálcio do osso, ali, da ressorção óssea. Existe um cálcio que está prontamente disponível, mas a grande maioria desse cálcio precisa ser acessada via osteoclastos lá na matriz, digamos assim, mais profunda desse tecido ósseo. Então, isso não é tão rápido, né? Você tem uma pequena quantidade prontamente disponível. Você tem a capacidade também de aumentar a reabsorção renal, para que esse cálcio permaneça ainda circulante, não seja eliminado abundantemente via urina. E aí a questão intestinal, que a gente tem trabalhado bastante, que é você aumentar a absorção intestinal de cálcio. E aí você tem que estar em sincronia principalmente com a questão de vitamina D. Existem estudos que têm trabalhado bastante, o pessoal na Flórida também tem estudado bastante essa questão, inclusive de algumas estratégias suplementares ainda no pré-parto com vitamina D. E trabalhar esses 3 mecanismos de mobilização do cálcio, ele é a chave, digamos assim, para que essa transição do metabolismo mineral e do cálcio ele seja atendido de maneira eficiente. Então, quando isso não acontece de maneira rápida, essa vaca realmente diminui os níveis de cálcio para baixo do fisiológico e muitas vezes não consegue manter ele em níveis subclínicos, acaba desenvolvendo algum sinal clínico. O mais extremo dele seria a síndrome da vaca caída, né? Mas o que a gente tem trabalhado bastante hoje são alguns remodelamentos de conceito. A gente vê principalmente alguns estudos da Jessica McCarthy, professora hoje na Universidade de Cornell, acabou mudando um pouquinho esses conceitos da hipocalcemia. Hoje a gente já divide ela em alguns outros níveis, né, como hipocalcemia transitória, hipocalcemia persistente ou hipocalcemia tardia, porque começou a se observar ao longo desses últimos estudos que é natural a vaca diminuir o cálcio a níveis abaixo do fisiológico, abaixando ali de 8,5 miligramas por decilitro no primeiro dia pós-parto. Isso é do metabolismo dela, inclusive está altamente correlacionado com vacas que produzem mais leite, vacas que acabam respondendo mais em produção de leite, justamente pela demanda que o colostro o leite drena desse cálcio. Agora, essas vacas precisam retomar isso rápido. Então, essa hipocalcemia transitória, vacas que abaixam o cálcio no primeiro dia, só que no segundo dia elas já conseguem retomar, são vacas que não têm problema. O grande desafio são aquelas vacas que apresentam a hipocalcemia persistente, que a gente chama, né? Elas diminuem cálcio no primeiro dia e muitas vezes não conseguem retomar rápido, vão conseguir começar a mobilizar esse cálcio e retomar a partir lá do 4º, 5º dia, até uma semana para você ter níveis já adequados. Então, essa sim é a vaca que vai estar altamente correlacionada com o aumento da taxa de descarte e com o aumento de outras doenças metabólicas. E aí vem hoje a grande discussão, né, de que vem o primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Se realmente essas doenças metabólicas estão abrindo as portas para diminuição de consumo, para imunodepressão e acarretar em doenças inflamatórias, ou se o processo é o contrário. Se as doenças inflamatórias, se a inflamação exacerbada é que está levando a uma anorexia, uma diminuição de consumo, comprometendo mais ainda para o aparecimento dessas doenças metabólicas, seja hipocalcemia ou até mesmo cetose, e a partir daí esses animais entram aí no looping, né, de acabar decaindo mais ainda o consumo, consequentemente agravando mais os problemas, aumentando as chances de doenças inflamatórias e diminuindo a produção, consequentemente aumentando a taxa de descarte. Mas, para a gente ficar aí no metabolismo do cálcio, principalmente, eu diria isso hoje como resumo. Eu me preocuparia com vacas que não conseguem transicionar bem, ou seja, cai o cálcio, isso é natural no primeiro dia,
mas elas não conseguem retomar rapidamente no segundo dia, justamente porque esses 3 mecanismos que eu comentei de resorção óssea, reabsorção renal ou absorção intestinal, eles não foram ativados de maneira eficiente e de maneira rápida. Então, esse seria o resumo da história, né? Se ela conseguir fazer isso aí do primeiro para o segundo dia, a gente já está comprovando que é uma vaca que vai embora, uma vaca que embala, inclusive uma vaca que produz mais. Existem pesquisadores hoje defendendo até que essa diminuição de cálcio seja um mecanismo de defesa do organismo, principalmente em um momento de um processo inflamatório intenso. Se você pegar principalmente alguns estudos que fizeram infusão com LPS, com endotoxina bacteriana, você vê que a diminuição de cálcio ela existe e que isso estaria relacionado a uma inibição da agregação de LPS, ou seja, você dificulta que esse LPS leve a uma endotoxemia sistêmica quando você tem cálcio baixo. O cálcio ele é um segundo mensageiro, né? Você atua com cálcio principalmente para os processos celulares em níveis de sistema imune, para que a inflamação ela acabe ocorrendo, para que a resposta imune ela acabe ocorrendo, a gente precisa de grande quantidade de cálcio. Então, alguns estudos aí já estão mostrando, alguns autores defendem que diminuir cálcio, às vezes é bom nesse sentido, para você dar uma segurada na inflamação. Então, eu me preocuparia com vacas persistentes, não mais com aquelas vacas transitórias. Muito bom, Matheus. Eu até anotei aqui alguns pontos chaves desse teu comentário. Então, a hipocalcemia clínica, vamos dizer, não é mais tanto o problema, porque a gente vê. Agora, o elefante na sala seria a hipocalcemia subclínica, que a gente não vê clinicamente, ou seja, o animal não está mostrando para nós, mas se a gente aferisse lá os níveis séricos de cálcio no sangue, a gente veria que esse animal está em hipocalcemia subclínica. Outro ponto é de nós se preocupar não com as, com as vacas com hipocalcemia subclínica transitórias, e sim com as persistentes, com aquela que 2, 3, 4, 5 dias pós-parto ainda estão com nível baixo de cálcio, e isso vai agravar lá na saúde uterina, como você falou, porque, querendo ou não, as células de defesa, elas precisam do cálcio para atuar de maneira positiva. Se a gente não está ofertando cálcio para elas, o sistema humoral, o sistema de defesa da vaca está mais baixo, ela está imunossuprimida também por mandar imunoglobulinas para o colosso, então até isso vai estar agravando uma limpeza uterina, vai estar agravando aí da vaca se começar a preparar para entrar numa lactação com o sistema de defesa atuando fortemente. E como você falou, isso aí vai ter um impacto às vezes lá na reprodução, que a vaca não vai passar mais dias em aberto, mais dias até parto, primeiro cio, e vai estar aí aumentando o DEL dos animais. Então tu vê como que as coisas estão bem relacionadas. A vaca no pós-parto, às vezes ela é um animal de uma Ferrari, vamos dizer assim, mas que ela não está conseguindo entrar na pista rápida ainda. A gente vai ter que lançar mão de estratégias, que vai ser o nosso próximo assunto aqui, para colocar ela atuando de novo na fazenda. E agora, Matheus, então, para a gente entrar nas estratégias pré-parto aí, o que você vem tanto orientando produtores, quanto você vem pesquisando de coisas novas aí que a gente consegue fazer aí no pré-parto, dos pontos principais, tanto de dieta, manejo, o que o produtor hoje, o fazendeiro, consegue monitorar nesse processo para que a gente tenha um período de transição aí de sucesso das vacas? Perfeito, Bruno. Dentro do conceito 90 dias vitais, a gente separa em algumas caixinhas, né, para tentar ser um pouco mais didático. Então, os 90 dias vitais eles iniciam lá no período seco, 60 dias pré-parto, em média, 60, 45 dias pré-parto. Depois nós temos a entrada dessas vacas no pré-parto propriamente dito. O que determina essa mudança, né, de período seco para entrada pré-parto? Basicamente, a entrada dela na dieta cidogênica, né? Algumas fazendas entram aí com 30 dias, outras com 21 dias. O fato é que a dieta cidogênica, a dieta aniônica, também como conhecida por alguns, ela veio para ficar. Hoje é a estratégia mais comprovada que nós temos para vacas multíparas em controle dessa hipocalcemia subclínica que a gente comentou antes. Isso, para novilhas, a gente já está comprovando aí que não faz diferença, mas principalmente para vacas multíparas é a grande chave que a gente tem para trabalhar esse metabolismo do cálcio. Então, a gente separa, dentro dos 90 dias vitais, esse momento, período seco e momento pré-parto. Então, para tornar um pouquinho mais didática a nossa linha de raciocínio, a gente
pode começar aí desde o período seco. Eu brinco aí com o pessoal quando a gente tem a oportunidade de falar em alguma palestra que o período seco ele é a oportunidade que a gente tem de fazer a revisão dos 10.000 quilômetros, né? Uma vaca que entregou bastante leite durante a lactação e ela tem mais do que merecido aí uma oportunidade para ela se restabelecer, evoluir essa glândula mamária e se preparar para uma nova lactação. Então, uma oportunidade que eu tenho de entrar em aquelas vacas que realmente precisam. Aqui nos sistemas brasileiros a gente tem o hábito de usar uma bisnaga vaca seca, por exemplo, já para tratar alguma mastite que esteja ali, muitas vezes ainda subclínica, mas que a gente não tenha conseguido acessar ela e combater com alta concentração antimicrobiana pela questão da lactação. A gente tem a oportunidade de usar uma bisnaga vaca seca com maior concentração, com residual maior, ou ainda prevenir a aparição de uma mastite aí no período seco, ou até mesmo no pós-parto recente, que a gente já sabe hoje que grande parte das mastites clínicas do pós-parto recente foram de contaminação bacteriana ainda durante o período seco. Então, a principal oportunidade no início desse período seco seria já fazer esse check-up, que eu chamo essa revisão dos 10.000 quilômetros na glândula mamária, fornecendo sempre condições nutricionais, como eu comentei ali, para que esse processo de evolução da glândula mamária ele aconteça com menor impacto em termos de estresse oxidativo, principalmente. Então, garantir que esse estresse oxidativo não prejudique tanto a vaca como um todo. E a partir daí a gente começa a adotar algumas estratégias até mesmo de manejo. Muitas vezes a gente fala pouco, mas é uma grande oportunidade da gente trabalhar casco, né? Iniciar aí com cascamento preventivo, além dessa terapia vaca seca, pensando em glândula mamária, fornecer aí lá nos pneus, que eu chamo, né? Lá na base, trabalhar casco, trabalhar aí uma prevenção, um cascamento preventivo. No momento que essa vaca já parou, a gente fazer um check-up aí nos pneus que eu chamo, né? Que seriam os cascos. E a partir daí a gente começar a principalmente monitorar com bastante conforto, tentar trabalhar um ambiente que não exponha ela a altos níveis de estresse térmico e principalmente o que eu chamo de monitorar a gordura corporal, que é o controle de score de condição corporal, porque é um momento que essa vaca vai começar a realmente acumular, né? Vai começar a acumular gordura, porque é um desafio, digamos assim, para a lactação já não existe mais, e ela começa a entrar, né, naquele balanço energético ainda positivo, né, logo no momento da secagem, e ela começa a acumular bastante gordura. Então, hoje a gente já tem mais do que comprovado os efeitos deletérios que vaca que pare gorda promove, principalmente em níveis reprodutivos e até mesmo em capacidade aí de aumentar a incidência de doenças metabólicas, como, por exemplo, cetose. Então, a gente já tem... Eu conduzi no meu doutorado alguns estudos que avaliou, inclusive, os impactos da condição corporal pré-parto nas bezerras que estão lá dentro do útero da vaca. Nós publicamos um artigo no Journal of the Science 2020, se eu não me engano, que nós avaliamos vacas com score de condição corporal normal, entre 3 e 3,25 no pré-parto, e vacas com score de condição corporal alta, acima de 3,75. E a gente viu que bezerras oriundas dessas vacas eram bezerras que estavam em um ambiente mais pró-inflamatório, digamos assim, ou seja, se contribuía inclusive lá na bezerra que está dentro do útero da vaca. Existem alguns estudos da Universidade de Michigan também, o professor Angel Abuelo, eles acabaram trabalhando bastante com a parte do estresse oxidativo, índice de estresse oxidativo, alguns estressores metabólicos no pré-parto relacionado também à condição corporal da vaca, mas também essa alta mobilização energética com altos níveis de ácidos graxos, impactando também na bezerrinha lá no pós-parto, ainda quando ela estava dentro do útero da mãe. Então, trabalhar score de condição corporal desde a secagem, eu digo que é um mecanismo chave aí dentro das fazendas, que é a estratégia nutricional e de manejo, que a gente não pode, digamos assim, perder a mão, porque se deixá-la parir gorda é uma vaca que vai demorar mais para emprenhar, uma vaca que vai ter maiores chances de desenvolver cetose e comprometer a produção como um todo. Aumenta o índice de descarte até os 60 dias. Sem dúvida nenhuma, trabalhar a condição corporal é uma das principais estratégias aí desse período seco, né?
E a partir daí a gente já entra lá no pré-parto, digamos assim, onde a principal estratégia é a dieta aniônica, né? Você tem que entrar principalmente nas vacas multíparas, né? Vacas a partir de segunda cria, principalmente, os impactos são muito maiores. Hoje a melhor estratégia que a gente tem realmente para prevenir a hipocalcemia, tanto clínica quanto a hipocalcemia subclínica, e aí a gente já tem que trabalhar com rotina de mensuração de pH urinário, sempre cuidando daquela questão de não forçar demais, nem forçar de menos no sal aniônico, principalmente porque a acidificação demais desse pH urinário, que a gente traga o rebanho para níveis abaixo de 5,8, abaixo de 6, a gente já começa a ver alguns efeitos deletérios, principalmente em ingestão de matéria seca, que a gente menos quer que essas vacas deixem de comer. Então, trabalhar em uma média de pH urinário no rebanho em torno de 6,2 seria o ideal, justamente para que a gente tenha um rebanho sincronizado e realmente essa dieta aniônica surja efeito aí no final da lactação, no final do período seco e início de lactação, que é onde a gente mais vai precisar dela atuando aí em níveis de receptores de cálcio, né? Isso seria uma estratégia-chave, digamos assim, né? E aí a gente começa a trabalhar bastante essa questão de estratégias nutricionais também. Hoje já tem meta-análise que mostra principalmente efeitos aí de suplementações como, por exemplo, metionina protegida, colina, são estratégias que a gente trabalha bastante no campo hoje. As meta-análises vieram aí para comprovar a repetibilidade desses resultados. Financeiramente aí já é um outro ponto, né? Aí vai de cada sistema avaliar o quanto isso, o custo-benefício disso, mas hoje a gente sabe que é importante você suplementar na transição colina, você suplementar metionina, e a gente tem trabalhado muito até internamente, dentro do nosso portfólio, com a necessidade de você preparar esse animal em termos de vitaminas. Então, nós temos hoje, inclusive, estratégias injetáveis, vitaminas A, D e E, que seriam as vitaminas lipossolúveis. Se você pegar a concentração, por exemplo, de vitamina A no colostro, ela é infinitamente superior da do leite. Você tem uma demanda alta de vitamina A para síntese de colostro, e pense que o colostro ele começa a ser preparado ainda no pré-parto. Você prepara a glândula mamária para a colostrogênese ali a partir dos 21 dias pré-parto e fornecer um aporte excedente de vitaminas, muitas vezes nesse momento é importante, não somente no pós-parto. Então você pensa em vitamina A para aumentar essa qualidade do colostro, você pensa em vitamina A também para favorecer o crescimento muscular do bezerro que está ali nos últimos dias de gestação e, consequentemente, você começa a aumentar aí o mix de nutrientes altamente disponíveis com algumas estratégias além do que vem via boca. Você pode garantir isso a níveis injetáveis, principalmente. Claro que o grosso da suplementação vitamínica, ele entra via boca, isso eu sempre vou defender. Vitaminas, nutrientes, eles entram via ingestão de alimentos. Agora, pelo desafio da ingestão de matéria seca que a gente tem nesse momento, muitas vezes essa vaca realmente não consegue comer tudo aquilo que ela está demandando. E aí você abrir mão de estratégias que possam ser importantes nesse momento, que são suplementações injetáveis, eu não acharia interessante, né? Eu acho que a gente tem que utilizar essas estratégias. Elas estão aí para nos ajudar, digamos assim. Então, não sou totalmente contra entrar com suplementação injetável, pelo contrário, sou a favor de entrar com suplementação injetável em momentos de alto desafio, que seria o pré-parto e o pós-parto recente, nessa transição. Depois a gente pode comentar um pouquinho de algumas outras estratégias pós-parto, como aumentar a disponibilidade de fósforo orgânico, de cianocobalamina, de vitamina B12 para estimular apetite, mas ainda no pré-parto eu preconizaria isso, trabalhar com esses ajustes, tanto de aminoácidos essenciais ou nutrientes essenciais, como metionina, colina, vitamina E, vitamina A, vitamina D, selênio também, pensando na questão do estresse oxidativo. Então é um mix aí que os nutricionistas acabam tendo que se debater ao longo aí das rotinas de assessoria nas fazendas para conseguir entregar isso de uma maneira economicamente viável para o produtor, porque no final de tudo a conta tem que pagar, né? A gente não consegue às vezes adicionar tudo que a gente gostaria, né? Exato, uma coisa que eu falei no episódio com a Laís é que nenhuma fazenda é uma ONG, né, Matheus? Então tem que, no final tem que dar lucro
E eu acho que dava quase para nós gravar um outro episódio de cada um dos tópicos que você falou aqui, de resfriamento, de controle do score de condição corporal, de suplementação vitamínica. Mas eu queria focar em um deles aqui, Matheus, que é a dieta acidogênica ou a dieta aniônica. De maneira simples aqui, por que que essa dieta funciona nas vacas leiteiras pré-parto e por que que a gente usa aí o pH urinário para saber se ela está funcionando ou não? Qual que é o mecanismo de funcionamento dessa dieta nas vacas leiteiras? Assim, Bruno, o que a gente trabalha bastante dentro desse conceito de dieta cetogênica, a gente entra bastante na questão da bioquímica, né? Porque e até mesmo entender um pouquinho da fisiologia. O pH sanguíneo ele tem uma taxa de variação muito baixa, né? Fisiologicamente ele varia ali entre 7,35 a 7,45. Essa variação ela é mínima, né? Se o animal ele ou até mesmo nós humanos diminuímos esse pH para baixo de 7,35, nós entramos naquilo que nós chamamos de acidose metabólica, e isso é extremamente grave e muitas vezes até fatal. E o contrário também é verdadeiro. Se nós aumentamos o pH sanguíneo acima de 7,45, nós trabalhamos naquilo que nós chamamos de alcalose metabólica, e também é extremamente deletério. Então, quando a gente trabalha a dieta acidogênica, né, com sais aniônicos, a gente está utilizando de uma estratégia de cargas elétricas, digamos assim, em termos de íons principalmente, que a gente consegue trazer esse pH sanguíneo mais próximo do 7,35, mais próximo dessa acidificação. Então, isso a gente sabe que é extremamente favorável para que receptores de cálcio, receptores de paratormônio, que é o principal hormônio que vai regular esses mecanismos de compensação do cálcio, eles atuem de forma mais síncrona, digamos assim. Então, já está mais do que comprovado que você trazer esse pH sanguíneo um pouquinho mais para o ácido, digamos assim, mais perto dos 7,35, é extremamente benéfico para facilitar esses mecanismos compensatórios do cálcio, que são aqueles três mecanismos que eu já tinha citado anteriormente, né, que é a reabsorção óssea, reabsorção renal e aumento da absorção intestinal. Então, é uma estratégia que a gente utiliza, né, em nível sanguíneo, digamos assim, né, lá em pH sanguíneo, para facilitar esses mecanismos de absorção de cálcio, aumentar a disponibilidade de cálcio lá no pós-parto. E qual é a forma que a gente mensura se essa dieta está funcionando em termos de trazer o pH sanguíneo mais para perto desse 7,35? É muito mais difícil eu ficar acessando, coletando sangue dessas vacas semanalmente. Então, a urina, pH urinário, ele é um reflexo, muitas vezes, desse pH sanguíneo. Se eu estou conseguindo dar uma acidificada nesse pH sanguíneo, consequentemente, isso se reflete no fluido que é a urina. Então, eu tenho trabalhado aí com uma rotina de mensuração no pré-parto, justamente para avaliar se no rebanho essa dieta está se comportando eficientemente, trazendo esse pH mais para baixo. E aí, sempre cuidando dessa régua, o termômetro que eu falei, para não baixar demais ou não manter ele muito alto, que significaria a ineficácia da dieta. Então, tentaria trabalhar aí no rebanho em torno de 6,2, que seria aí, os dados mostram de correlação, que eu estaria atingindo eficiência em termos de trazer o pH sanguíneo mais para perto aí dos 7,35, que seria o ideal para facilitar esses mecanismos de absorção do cálcio. Tentei explicar de uma maneira um pouquinho mais simples, para não entrar tão a fundo lá em cargas elétricas, em potencial hidrogeniônico, mas acho que o resumo da história é isso. Dieta aniônica tem que facilitar o ambiente para que os três mecanismos de absorção de cálcio eles atuem de maneira mais fácil. Ficou bem esclarecido aqui, Matheus. E agora entrando nas estratégias pós-parto, como a gente falou, a vaca ali passou por uma mudança bastante grande metabolicamente. A gente deseja que ela entre ali na pista rápida para já despontar na lactação e a gente deve dar algumas condições para ela. Que estratégias hoje você acha que são imprescindíveis aí no pós-parto? E como você falou, às vezes a gente tem que focar em se é multípara, se é primípara, mas o que você vem orientando aí os clientes, Matheus, também? Beleza, chegamos
no parto, né? A vaca pariu e é talvez aí o maior desafio, seja para a vaca ou até mesmo para a bezerra, né? E já entra em outro tópico, a parte de saúde e crescimento de bezerras. Mas se eu pudesse resumir aí numa frase, seria foco no consumo. A vaca precisa voltar a comer o mais rápido possível. A partir do momento que eu consigo fornecer condições para que ela retome ingestão de matéria seca o mais rápido possível, eu brinco que ela tem que bater o arranque o mais rápido possível, né? A gente começa a favorecer esse ambiente pós-parto para que ela entre em pico de lactação o mais rápido possível, para que ela venha emprenhar, que é o que a gente mais precisa, né? Então, trabalhar estratégias que facilitem esse aumento do consumo de matéria seca é sempre importante. Isso vai muito por estratégias nutricionais, a gente trabalhar com esse aumento gradual de amido, não forçar muito em termos de, principalmente em termos de ácidos graxos, a gente tem que ter um limite ali em termos da matéria seca, não exceder em 1,5% da matéria seca, trabalhar no máximo em torno de 4,5%, justamente para que eu não tenha algum problema aí também, tanto em termos de consumo, mas principalmente a gente tem que segurar até mesmo a questão da viabilidade econômica disso, de trabalhar muito essa gordura no pós-parto recente, e aí focar sempre na questão do amido, né? Trabalhar esse aumento gradual do amido, e principalmente a questão de alta disponibilidade de forragem de alta qualidade. Então, talvez esse pós-parto recente, como essa vaca muitas vezes veio privada de alguma condição de forragem de alta qualidade lá do pré-parto, no pós-parto isso não pode ser economizado. Então, você tem que entrar com uma alta disponibilidade aí de forragem, principalmente pensando em qualidade. Você tem alguma estratégia aí já pensando em programação, até mesmo nutricional dentro da fazenda, né? De ter condições para essa vaca utilizar aí da melhor forragem possível da fazenda no pós-parto recente, né? Em torno de 50% a 60% de forragem de alta qualidade na dieta. Controlando amido sempre, tá? Isso a gente tem batido bastante, trabalhar com amido aí nas 3 primeiras semanas principalmente controlado, não exceder a 26% de amido, para que essa vaca consiga começar a embalar gradativamente e eu não estoure problema também inclusive de excesso de mobilização de gordura, né? Porque quando a gente começa a entender um pouquinho mais da bioquímica, a gente vê que quando a vaca não come, ela precisa retirar a gordura a energia de algum lugar. E o principal, né, caminho é via gordura. E essa mobilização de gordura ela é bastante deletéria em alguns sentidos, que seriam principalmente a questão de aumentar essa sobrecarga hepática. Quem lida com toda essa gordura que está chegando é o fígado, né, os famosos ácidos graxos não esterificados, que hoje os americanos já estão mudando um pouquinho a nomenclatura, não gostam mais de falar ácidos graxos não esterificados, né, segundo a comunidade do Dairy Science, hoje ácidos graxos não esterificados seria uma redundância, né, porque todo ácido graxo livre, ele circulante, teoricamente, ele não está esterificado, senão ele seria triglicerídeos. Os triglicerídeos estão esterificados, armazenados lá no tecido adiposo, então é redundante você falar ácidos graxos não esterificados. Ácidos graxos apenas. E esses ácidos graxos, eles precisam ser metabolizados a nível hepático, e o excedente disso, ou seja, quando o fígado não tem essa capacidade de metabolizar, ele entra em rotas alternativas, como por exemplo a beta-oxidação, que leva à formação de corpos cetônicos excedentes. E esses corpos cetônicos são o grande desafio aí nesse pós-parto recente, inclusive com efeitos deletérios em termos de anorexia, né, de diminuição de consumo. Hoje a gente caracterizou bem que dos 3 principais corpos cetônicos, acetona, beta-hidroxibutirato e acetoacetato, a acetona tem a capacidade de ser convertida num álcool, que é o álcool isopropílico, o isopropanol, que tem uma capacidade altamente indutora de anorexia, né, de diminuição do apetite, principalmente a nível do sistema nervoso central. Se você pegar lá no hipotálamo, ele tem a capacidade de diminuir, né, a questão da fome, assim, né? Ele leva uma anorexia bastante intensa, que aí entra naquela história que a gente comentou do princípio das dietas low carb que os humanos fazem, que o jejum intermitente hoje que o pessoal faz acaba levando, né? Você aumenta a beta-oxidação, maior produção de corpos cetônicos, maior produção de isopropanol, inibe o centro da fome, e, consequentemente esses animais acabam comendo menos e nós humanos acabamos adotando dessa tecnologia também para
dessa estratégia aí para comer menos e acabar emagrecendo, né? Mas na vaca a gente não quer que ela emagreça tão drasticamente assim, porque a gente sabe que vacas que perdem bastante score de condição corporal nesse momento são vacas problemas, vacas que vão ser descartadas mais rápido, vacas que vão demorar para emprenhar. Então, o que a gente menos quer nesse momento é que ela realmente iniba o centro da fome dela, né? Então, a gente tem algumas estratégias, a gente trabalha inclusive com protocolos de suplementação de cianocobalamina, vitamina B12, justamente para estimular esse efeito orexígeno que a gente chama, né, ao contrário da anorexia, para estimular a retomada do apetite no pós-parto o mais rápido possível. Então, a gente tem estudos que indicam a suplementação estratégica com cianocobalamina e fósforo orgânico no dia do parto, 3 dias pós-parto e 7 dias pós-parto. A gente tem alguns estudos que recomendavam também 5 aplicações com intervalo semanal. Tudo isso para tentar que essa vaca retome a ingestão de matéria seca mais rápido, além das estratégias nutricionais que eu falei anteriormente ali com a questão do amido, né? A questão de lotes também eu acho que é bastante importante, né? As fazendas que conseguem trabalhar esses lotes personalizados, a gente sabe que isso não é a realidade de todas as fazendas, muitas fazendas trabalham com dieta única, não seria o ideal, então cada vez mais a gente vê que tem resposta em você separar lotes. Eu não comentei ali anteriormente, no período seco, cada vez mais comprovada a importância de você separar, por exemplo, vacas de novilhas, né? As novilhas, elas realmente apanham, elas sofrem quando elas estão realmente juntas com as vacas. Hoje, essa falta de comprovação científica de eficácia da dieta aniônica para novilhas já nos ajuda nesse sentido, porque é uma dieta cara, é onde está, né? O programa de transição ele é caro, e você consegue justamente até por motivação financeira já separando, porque aí você abre mão da dieta aniônica para as novilhas e aí você entra com a dieta aniônica só para as vacas. Então, muito pelo lado financeiro, os produtores já começaram a realmente fazer isso, mas o principal motivo, além dessa questão da ineficácia da dieta aniônica para as novilhas, seria principalmente por questão de ambiência para as novilhas, né? Para elas realmente não apanharem, conseguirem transicionar de uma maneira mais adequada. E isso no pós-parto ele acontece, quando a gente consegue trabalhar lotes separados no pós-parto, a gente favorece bastante que esse consumo seja atingido de maneira mais rápida, né? Então eu trabalharia foco no consumo no pós-parto com todas as estratégias que eu comentei, de ambiência, manejo, conforto, e aí principalmente estratégias nutricionais, qualidade de dieta, e aí algumas alternativas que a gente tem, inclusive injetáveis no pós-parto recente. Muito bom, Matheus. Acho que ficou excelente aqui nossa discussão, os pontos que você trouxe aí com trabalhos científicos e também bastante coisa embasada com o que você vê na prática, né? Às vezes, na realidade, na teoria, a gente quer separar os lotes, mas lá o produtor às vezes não tem a logística necessária. Aí você entra com outros argumentos, por exemplo, o financeiro que você falou, e isso é muito bacana, isso é muito bacana. Aqui, caminhando agora, Matheus, pro final da nossa conversa, lá no primeiro episódio que eu fiz, eu citei uma frase do Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Queria que você falasse, Matheus, qual que é o livro que você mais recomenda hoje e qual que é o seu livro de cabeceira também, se você puder trazer aqui para o pessoal, aí já entrando numa parte não tão técnica da nossa conversa. Oh, legal, Bruno. Sabe que a gente na rotina acaba parando pouco para sentar e ler materiais extras, né, que são, digamos assim, além do material técnico. Eu até tá aqui comigo, eu tinha, né, um dos principais livros que me acompanha durante a graduação aí focando para a parte técnica foi o livro de transtornos metabólicos lá do professor Márcio Nunes, lá do professor Félix, do Sérgio Ceroni lá da URGS, que para quem gosta dessa parte de metabolismo é um livro fantástico. Então foi um livro que me acompanhou aí desde que eu era monitor da disciplina de clínica médica de grandes animais lá no final da graduação, acabou me acompanhando por muito tempo. E aí pensando mais em livros assim extra técnicos, hoje eu tenho até você comentou ali, hoje está na minha cabeceira esse livro aqui do Daniel Goleman, que é o foco, né? A capacidade que a gente tem, às vezes, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso, né? A capacidade que a gente tem que ter, às vezes, de focar naquilo que é mais importante, focar nos controláveis, digamos assim. E até tem uma passagem desse livro que eu acho bastante interessante. Eles fizeram algumas simulações no Pentágono, lá nos Estados Unidos, para uma iminência de uma terceira guerra mundial, eles
simularam por quanto tempo os soldados americanos conseguiriam permanecer acordados horas ininterruptas, sem sono, por quanto tempo eles conseguiriam permanecer acordados sem distrações. E na iminência da guerra, com algumas simulações que eles fizeram durante essa rotina aí de simulação, eles viram que por mais aí de 3 dias de privação de sono, se a motivação fosse suficiente, ou seja, se o risco fosse iminente, eles conseguiriam permanecer acordados aí por pelo menos 3 dias sem problemas nenhum. Ou seja, o seu foco ele está diretamente relacionado à motivação. Nesse caso era por uma iminência de uma guerra, né, por um risco iminente, mas eu acho que na prática a gente acaba passando por isso também. Ou seja, o nosso foco está diretamente relacionado à nossa motivação, aquilo que nos motiva, aquilo que a gente realmente gosta de trabalhar, acaba que a gente tem mais foco. Então, acho que é uma estratégia interessante. Ainda não consegui ler todo o livro, a rotina a gente acaba não tendo prioridade às vezes para assuntos não técnicos, né? Mas eu acho interessante deixar de mensagem isso, ou seja, tente trazer essa motivação para estimular o nosso foco, né? Caramba, Matheus, foi uma conversa bastante rica aqui entre nós. Eu acho que você passou tua mensagem também. E, Matheus, onde é que, se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo, onde é que o pessoal te acha? Qual que são tuas redes sociais para nós deixar aqui para os ouvintes também? Ah, beleza, Bruno. Hoje em dia, basicamente é o Instagram, né? Lopes Matheus Gomes. A gente tem trabalhado aí com algumas parcerias aí com o pessoal que já está há mais tempo aí nesse mundo digital e a repercussão é boa, assim, o pessoal acaba adicionando ali e até mesmo trocando ideia muitas vezes, né? Hoje tem as lives aí no dia a dia que a gente consegue se comunicar com o pessoal também, tirar dúvidas, conversar, então fico à disposição ali para quem queira entrar em contato, a gente trocar uma ideia por ali. Show de bola. Matheus, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer conversar contigo. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.